Convidar também a Elaine Bueno, superintendente do Lar Sírio. Marcos Muniz, gerente de relacionamentos governamentais da Liga Solidária. O Paulo Sérgio Franzosi, gerente regional do Sebrae Leste 1. E a Rita Poço, professora do Senac há 20 anos, né, Rita? Isso, por favor. E claro, nossa mediadora, Raquel Carneiro, fundadora e CEO da Ideal Social. Ué. Bom, agora dou a palavra aqui para Raquel. Sentar primeiro antes de falar para eu não cair desse palco. Bom, gente, bom dia ainda. Obrigada pela presença de todo mundo. Eu queria começar agradecendo a presença de quem temos hoje aqui na mesa. A Elaine, a Alessandra, o Marcos, a Rita e o Paulo. Obrigada. A mesa de agora, a gente vai começar falando um pouco da realidade das organizações do terceiro setor, mas eu queria contextualizar um pouquinho o que são esses desafios. No geral, quando a gente está numa organização do terceiro setor, a gente tem sofrido cada vez mais pressão para que a gente meça ou acompanhe algum tipo de indicadores. Eu ouso dizer até que, dependendo da pressão que a gente recebe, serve qualquer tipo de indicadores. Contanto que a gente entregue algum número para algum relatório para poder o financiador, principalmente, ter o que reportar, ter o que dizer. Mas isso é um grande desafio. A gente pode dizer até que nas organizações, a Luciana trouxe bastante isso, o primeiro desafio de todos é o investimento. Precisa de pessoas especializadas, é um processo que às vezes é custoso, é caro, e a gente direciona o nosso recurso, na grande maioria, para a atividade fim, para o atendimento do beneficiário, e nem sempre a gente consegue alocar recurso para esse desafio de medir esses indicadores. Mas, além disso, eu costumo dizer que a gente tem um desafio, acho que é anterior a qualquer formato de medição, que é implementar uma cultura avaliativa dentro da organização. Primeiro porque terceiro setor existe há 450 anos. A primeira organização que a gente tem registro é a Santa Casa de Santos. Gente, ela é super antiga. Entrega o trabalho social até hoje. Todas as organizações entregam. Mas a gente não tem 400 anos de cultura de medição de resultados ou de impacto social daquilo que a gente faz. E aí as áreas estão acostumadas a cada uma atuar na sua ponta, né, na sua atividade. Como que a gente muda tudo isso? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E é por isso que o Workshop Ideias existe, é por isso que esse projeto existe dentro do Lar Sírio, e é por isso que o nosso tema central, lembrando, é avaliando a inclusão produtiva na prática, conexão de jovens, mercado e oportunidade. E aqui eu só queria fazer um parênteses, que quando a gente fala em inclusão produtiva, a gente não está falando sobre qualquer oportunidade de trabalho. A gente está falando somente, unicamente, de oportunidades formais de trabalho, seja por meio do empreendedorismo ou por meio do emprego. Dentro de inclusão produtiva, gente, eu vou até repetir, porque é sobre isso que a gente também vai falar nessa mesa. Não cabe o trabalho informal. Ele não é um resultado, ele não é um impacto esperado dentro do tema da inclusão produtiva. E aí, mais especificamente sobre o tema desse painel, a gente tem desafios, práticas e indicadores na formação de jovens para o mercado de trabalho. Então, para começar a falar sobre o tema do painel, eu queria convidar a Elaine Bueno, anfitriã pelo Lar Sírio, para esse evento, e que conduziu desde o início o planejamento, execução, enfim, de como implementar uma cultura avaliativa aos poucos na organização. Bem-vinda. Obrigada. E eu queria que você contasse essa experiência para todo mundo. Para alguns que já estão conosco, né, nos workshops anteriores, aí eu vou citar aqui o Jardim das Borboletas, o Rainha da Paz e outras instituições, né, que lá desde o primeiro ano
Essa já é a nossa 4ª edição. A gente vem falando sobre isso justamente porque quisemos, enquanto Larsírio, compartilhar um pouco dessa nossa prática. Quando nós começamos a falar sobre avaliação na instituição, e nós estamos falando do Larsírio, que tem 102 anos, né? Então, fazendo essa comparação com o tempo de existência das organizações, e falar de avaliação, sim, é tudo muito recente, um grande desafio. Quando a Luciana falou aqui, eu creio que deva ter sido o sentimento de todos nós, a gente se identifica, fala assim, não, realmente isso aqui é difícil, então, isso aqui eu não estou fazendo, né? Isso aqui a gente precisa aprender, porque é este movimento realmente quando a gente fala de avaliar. E não era diferente no Larsírio, e a gente ainda está fazendo esse encontro hoje aqui para aprendermos juntos. Então não é dizer que já se sabe fazer, mas a gente está nessa busca. E aí nós começamos do zero, literalmente. E começamos do zero dizendo assim, reunindo coordenadores, né, Marina? E falando, o que é avaliar? O que é avaliar? E o que é que nós temos que avaliar? E quem vai avaliar? E por que avaliar? A gente foi fazendo essas perguntas, fez uma reflexão, para que primeiramente a liderança pudesse internalizar algo que precisa ser cotidiano. Porque se a gente não para, não pensa e não faz esse movimento interno, né, Sandrinha? A gente não dá esses passos. Porque a mudança é dentro, para depois acontecer fora. E aí a gente fala de uma instituição com mais de 100 trabalhadores. Como é que a gente vai mudar coletivamente? E fomos fazendo essa caminhada. Começamos em 2019, em 2020, né? Tivemos, sim, esse tempo de parada obrigatória, mas ainda assim a gente continuou, mesmo que online, fazendo essas reflexões. Então, no primeiro ano, nós trabalhamos com indicadores operacionais, principalmente com mensuração de resultados de evento, que era uma coisa assim, simples aparentemente. Porque para quem nunca fez, tudo é muito difícil. Né? Eventos e passeios. E a pessoa fala assim, mas para que eu preciso medir? E antes de medir, você tem que planejar. Porque não adianta você querer medir algo que não está planejado. Porque você não tem um indicador. Você não sabe qual é o meio de verificação. E as dúvidas eram tantas que o pessoal falava assim, Elaine, eu não consigo entender a diferença. Olha só como que a gente vinha, né? Eu não consigo entender a diferença entre indicador e meio de verificação. Eu falei, mas como que não entende? Como assim? Me explica a sua dúvida. Né? Porque parece óbvio. Mas para quem está dando os primeiros passos, não é. Então, olha, o indicador pode ser a presença das pessoas, né, naquele evento. A presença pode ser um indicador. E o meio de verificação? É a lista de presença. É o meio concreto. Então, é muito parecido, mas é diferente. E para começar a planejar tudo isso, quando você fala de colocar ali um objetivo, um exemplo prático para vocês. Festa Junina, que é o maior evento que a gente tem no Larsírio, né, Dr. William? O pessoal falava assim, vamos planejar, mas a gente faz essa festa há quantos anos? Para que precisa escrever o planejamento dessa festa? Para a gente poder medir depois. Mas a gente já sabe o que fazer. Eu falei, então qual é o objetivo desta festa que vocês fazem? Eu estou chegando agora, me contem. A gente está aqui para divulgar o folclore brasileiro. E aí o outro falava assim, não é isso não. A gente está aqui para fortalecer vínculos entre as famílias e os participantes do entorno. Não, imagina, a gente está fazendo isso para que as crianças tenham uma oportunidade de apresentação cultural. Veja que dentro da própria equipe tinham visões de objetivos diferentes, porque cada um olhando para o foco da sua área. Então, assistente social achava que era formação de vínculos, né? Fortalecimento de vínculos. A área educacional via de uma outra forma. Falei, então vocês entendem que quando a gente vai planejar um evento institucional, a gente precisa, antes de tudo, ter um objetivo único. A gente pode ter os objetivos específicos depois de colocar cada área, mas o objetivo do evento tem que ser único. Porque como é que eu vou mensurar o resultado de uma coisa simples diante de tantas outras que a gente faz se a gente não está dando o mesmo passo? Então veja que a avaliação começa muito antes, até,
né, do que você fazer uma entrega de resultado. Começa lá no planejamento. A gente conversou isso bastante lá no Rainha da Paz, quando estivemos juntos. Eu não sei cadê o pessoal. Está lá no fundão. Né? A gente esteve lá, a gente conversou bastante sobre isso, porque nas escolas, quando a gente fala de instituições educacionais, é mais fácil você pensar na questão de planejamento, no sentido de você organizar todos esses passos. Na assistência social, nem sempre isso é tão óbvio. Né? E aí, no planejamento, você pensar inclusive no verbo que você vai usar quando você escreve subjetivo. Lá no Lacito nós fizemos um dicionário de verbos nossos, que são os verbos que a gente mais usa. Que tudo isso vai fazendo uma caminhada para que você possa realmente avaliar para ter oportunidades de melhorias. Antes de qualquer entrega de resultado, é aprender. E fomos fazendo esse caminho. Hoje nós conseguimos criar um instrumental bastante interessante também de avaliação de desempenho. Então, não só os eventos, os passeios, os projetos sociais envolvidos, mais uma avaliação de desempenho. E a gente achava que no ano de 2022, que foi o ano que a gente lançou o workshop, que a gente estaria avaliando o impacto social. Né? Uau! Quanta evolução! Quando não, nós tivemos uma palestra que falou, olha, isso que vocês fazem não é impacto, isso que vocês fazem é avaliação de resultados. Então, olha como é importante, quer dizer que 4 anos depois, a gente entender que o tempo todo a gente está nesse movimento de aprendizado e que a gente não sabe tudo. E que é muito bom estar nesse lugar, né? De poder ouvir especialistas e dar esses passos, porque a nossa realidade e a realidade do outro, conjunto, aí é o quebra-cabeça que a gente montou, né? É que forma essa imagem de crescimento tão importante. Este ano nós começamos a fazer um piloto voltado para a inclusão produtiva, que o Rogério está à frente, e a gente tinha certeza que a gente não conseguia fazer sozinho, né, Roger? E aí a gente teve, assim, eu não vou dizer sorte, porque eu não acredito nisso, mas tudo conspira para o bem, né? Daqueles que buscam a Deus e querem realmente fazer um trabalho muito sério, de bastante transparência, porque isso também é muito importante. Nós estamos também numa lida muito grande com essa história de dados, porque não é tão simples você coletar dados e mantê-los atualizados, né, Silvia? É uma luta tecnológica, inclusive. E aí nós tivemos a bênção, né, de conhecer a Alessandra Friso Hanum, que faz parte de um instituto de pesquisa, ela vai falar um pouco mais, que tem nos ajudado a ampliar esse olhar para que a gente possa realmente alcançar um dia, entregar essa mensuração de impacto social, mas de forma científica, né? Com todo um procedimento correto. Nós estamos com um projeto piloto para a inclusão produtiva, é um programa que nós, enquanto instituição, estamos aprovando para que a implementação ocorra já a partir do ano que vem, um programa social novo voltado para a inclusão produtiva. E desde a entrada do jovem na qualificação até a saída dele para o mercado de trabalho, a gente vai fazer um acompanhamento. Então são 3, 4 ou até 5 anos acompanhando para a gente poder ter as primeiras mensurações efetivas, né? Estamos começando este ano com um grupo controle, um grupo tratamento, para que a gente realmente tenha esse embasamento científico. Então é mais um passinho que o Larcílio está dando nesta caminhada. E enquanto cultura avaliativa, uma coisa muito importante, né? Porque toda a liderança fez esse movimento, continua, ainda com bastantes desafios no percurso, mas hoje já com educadores, assistentes sociais, setores administrativos, todos envolvidos, porque a cultura é assim, ela vai crescendo, ela vai se ampliando e vai se tornando fato. E é bonito de ver, porque hoje, quando novos funcionários chegam, a cultura ela é institucional. Então, quem chega não precisa passar por todo esse processo de aprendizado que a gente suou para ter. Parece que as pessoas que chegam pela cultura já instaurada na instituição, elas meio que entram no clima de uma forma muito fácil, né? Então, nós somos a camisa e agora quem chega já está colhendo
os resultados do que é efetivamente você ter na instituição a cultura avaliativa difundida, ainda com muitos desafios, com muita caminhada e juntos, né? Acho que isso é importante. Depois a gente também quer ouvir as instituições e fazer essa troca de conhecimentos. Nós tivemos um workshop em que a gente trouxe as instituições que depois, junto conosco, deram seus passos, e aí cada um também customiza o seu processo, né, de acordo com a sua realidade, com esta escuta que precisa ser sempre muito ativa. E nós fizemos essa troca. As instituições vieram aqui à frente para contar um pouco também como foi. Eu acho que a Alessandra pode conversar um pouco agora com a gente, explicando o que é esse olhar técnico, e a gente também fica muito feliz de ter não só os parceiros, né, Senac e Sebrae aqui conosco, porque eles fazem parte e nos ensinam muito sobre avaliação, porque eles têm isso já estruturado, como também o marco da Liga Solidária, que a gente tem aprendido muito com vocês, né? Obrigada, Mônica, por fazer parte dessa nossa caminhada também. Vocês são uma inspiração para nós, tá? Obrigada, Elaine. Obrigada. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, né? Pelo convite. E eu quero, antes de mais nada, a gente contar para vocês por que eu estou aqui. E eu gosto da palavra inspiração. Eu fui inspirada por... Eu sou Alessandra Hanum também, me casei com um Hanum e conheci a história do Larcídio lá atrás. Então, meu marido foi minha primeira inspiração para esse projeto. E aqui tenho duas famílias, a Marina e a Silvia aqui comigo, que também, ao longo da caminhada, eu fui aprendendo com elas sobre o Larcídio. Em especial, tem o Salim. O Salim foi um professor na minha vida, um professor. Eu tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes, de aprender, um grande amigo. E ele um dia me ligou e falou assim: Alessandra, eu estou precisando de uma ajuda no Larcídio. Eu falei: claro, Salim. Eu não sabia que falar claro para o Salim era vamos fazer e vamos trabalhar bastante. E aí eu fui conversar com ele, e hoje ele não está mais conosco, mas com certeza ele está aqui participando também. E o Salim me inspirou muito na história dele, contando toda essa história, toda essa trajetória do Larcídio, né? E aí, quando eu falei para o William, que eu também coopero aqui na Câmara Abra, eu falei para o William, vamos fazer o evento aqui na Câmara para a gente dar um agito, fazer mais coisas. Então, essa inspiração vem de uma história de vida, de uma história de aprender com o Hanum, aprender com o Salim e descobrir o que é o Larcídio, tá? Quando eu fui lá pelas primeiras vezes, gente, é uma monstruosidade. Eu ainda me pergunto por que nós, brasileiros, não valorizamos algo tão importante como o Larcídio. Eu acredito que a educação e o trabalho são dois agentes transformadores na vida das pessoas. Ele muda tudo o que você aprende, quando você abre a cabeça, quando você vê coisas novas. A gente muda o nosso olhar sobre a vida e sobre todo esse contexto. Então, eu quero falar de um conceito, por que a gente se envolve, né? Na H2R nós temos uma área de governança também, e o Rubens nos estimula muito no sentido da gente abrir e buscar oportunidades de cooperar com aquilo que a gente adora fazer, que é brincar com os dados, trabalhar com os dados, a gente gosta disso. E aí, eu quero trazer para vocês por que nós queremos medir impacto social. É um outro olhar. Em função da prosperidade compartilhada, que é um conceito que eu acredito muito. Esse conceito não é meu, é do Banco Mundial. Se nós olharmos, todo mundo aqui falou em algum momento do Covid, tá? O Covid foi um mar e uma inflexão negativa para o mundo todo. Os estudos do Banco Mundial em relação à pobreza mostram o seguinte: antes do Covid, nós tínhamos como você não colocou ODS, de chegar em 2030 com menor índice de pobreza e com ODS mais altos. Com o Covid, infelizmente, isso foi por água abaixo. Hoje, 40% da população mundial ficou mais pobre do que era em 2020. Ficou mais pobre. E qual que é o efeito que eles fizeram para entender essa pobreza, né?
o efeito ligado à falta de educação. Quando nós paramos, as crianças que estavam na rede particular tiveram acesso ao aprendizado online. Mas aquelas que não tinham acesso ou a uma escola particular ou a uma escola que tivesse condições de ter ferramentas online, elas não aprenderam. Tem uma lacuna muito grande aí. Elas se perderam. Infelizmente, no Brasil, elas passaram de ano. Mas só de ano. Só o ano que mudou. Eles não tiveram a oportunidade de aprender. Então, a prosperidade compartilhada fala muito da gente poder equalizar. Não é questão monetária, de forma nenhuma, mas é da gente poder equalizar a vida, as condições de vida daqueles muito ricos, lembrando que nós temos uma massa muito grande de muito pobres. Então, nessa equalização, a educação é o eixo primordial para virar a chave. E a segunda etapa, que eu acredito que muda também a vida das pessoas e traz prosperidade, é a questão do trabalho. Então, junto com o Larcírio, nós estamos criando, por enquanto, como a Luciana falou, nós estamos medindo apenas. Nós ainda não temos todo o impacto social, porque nós precisamos de tempo. Os estudos devem ser longitudinais. Quanto mais tempo nós tivermos, nós vamos amadurecendo esses números. Mas imagina uma criança que passou pelo Larcírio desde o ensino fundamental, está saindo do ensino médio, já com uma outra possibilidade que muitas crianças não têm: acesso ao mercado de trabalho. Hoje a informalidade no Brasil, talvez aqui com o público, os mais experientes vão entender bem o que eu estou falando, talvez os mais jovens vão descobrir isso ao longo do tempo, nós não vamos ter empregos para todo mundo, empregos formais. Então, cada vez mais nós vamos ver outras formas de uberização. Outros Ubers vão surgir, outros iFood, o 99, outras formas vão surgir. Temos alguns caminhos. O caminho dessa precarização do trabalho ou o caminho de tomar uma postura empreendedora. Porque a gente pode ser um Uber, só Uber, ou um Uber empreendedor. Há uma diferença muito grande de postura. E ao abrir a oportunidade para o trabalho formal, nós estamos dando uma outra perspectiva de oportunidades e de vida para essas crianças. Que a educação e o trabalho vai possibilitar que essas crianças façam uma inflexão na jornada de pobreza que eles vieram, na jornada de vulnerabilidade que eles vieram. Então, isso é uma alavanca transformadora. Nós provavelmente vamos colher esses frutos, principalmente elas, quando elas tiverem os seus filhos. Os seus filhos. Aí elas vão ver toda a diferença que fez a questão da formação e do emprego. E para isso, gente, é um trabalho de formiguinha. Nós estamos medindo agora resultados, trabalhando para implantar ferramentas, né? E aqui eu quero fazer um elogio ao Larcírio e também puxar a sardinha para o meu lado, né? O fato da gente estar trabalhando com instituto de fora, quando vier uma auditoria, por exemplo, de impacto social, isso é importante. Então, temos 2 deveres a fazer aqui. O dever de casa, que a gente tem que colocar a mão na massa, esse trabalho todo que a Elaine comentou, colocar a mão na massa, fazer, entender para que dados. Porque você tem razão. Quando a gente chega, quando o investidor chega, saem uns números assim, tá tudo lindo. E o investidor sabe que não é tudo lindo. E às vezes ele vai preferir, gente, e eu falo disso para vocês com muita tranquilidade por conta dos dados, diga que não tem o dado certo. Diga que esse dado é um dado preliminar, é um dado que vocês estão construindo. E o que ele gostaria que tivesse? Porque aí ele vai percebendo, inclusive, a maturidade e a responsabilidade com os dados. Tá? Numa era de inteligência artificial, os dados eles vão diferenciar a seriedade, a governança, o compliance daqueles que não têm. Mas vai ser uma diferença gritante e muito rápida de se enxergar. Então, assuma os dados. Nós ainda não temos, estamos construindo. O que você gostaria? Como que você quer medir? Mede aos poucos, vai alavancando. E eu acho que a gente tem uma boa jornada pela frente. Estou inspirada, estou muito inspirada. Obrigada.
A gente quer trazer no quinto workshop mais resultados para mostrar para eles, sabe? né? Quem sabe apresenta já o avanço disso. Elaine, obrigada, Alessandra. Bom, eu queria, antes de passar a palavra para a próxima pessoa, então, ir ressaltando alguns pontos extremamente importantes das falas que a Elaine e a Alessandra trouxeram aqui. Acho que, primeiro de tudo, reforçar quantas vezes forem necessário que resultado a gente está falando de um tipo de processo, indicadores e investimento. E impacto social, a gente está falando de outro tipo de processo, de indicadores, de esforços de investimento e de conhecimento técnicos completamente diferentes. Segundo, que eu acho que é um ponto muito importante que a Alessandra trouxe, é a conexão desses indicadores com quem nos pede. Para que a gente vai utilizá-los? A gente vai dar transparência de uma maneira mais ampla para a sociedade sobre aquilo que a organização está realizando, ou a gente vai usar esses indicadores, inclusive, para atrair maiores investimentos? Porque aí a gente precisa ter um outro olhar para isso e um olhar de conexão. E aí, por experiência própria, eu digo que eu já recebi pedidos de investidores com indicadores que você fala assim, mas para que serve isso? Para que você quer saber isso? Isso daí resolve o quê? E nem ele sabia. Então, acho que o terceiro setor, ele tem também um papel de construir isso junto quando a gente fala do investidor. De mostrar, de repente, para o investidor que tem um caminho de um indicador que serve para ele olhar o investimento dele e direcionar, mas que faz sentido para a organização também, quando a gente está olhando para as iniciativas sociais. E aí, por último, ressaltando uma fala que a Alessandra trouxe, fui pesquisar, Alessandra, o conceito de prosperidade compartilhada. A gente trabalha muito com o conceito de geração de valor compartilhado, que é quando a gente olha uma iniciativa que pode gerar valor econômico para uma iniciativa privada, mas também pode gerar valor social para toda a sociedade. Mas olhando para esse conceito de prosperidade compartilhada, veio uma questão à mente. A gente não faz isso sozinho. É um desafio muito grande, olhando a dimensão, principalmente, que o nosso país tem. A gente tem um país gigantesco com realidades diferentes em cada território. E aí a gente precisa olhar para uma responsabilidade compartilhada, onde a gente tem que ter um compromisso coletivo e talvez uma mesa de conversa um pouco mais profunda entre primeiro setor, governo, empresas, investidores de diversas naturezas. Eu não gosto de chamar só de empresas, mas talvez pessoas jurídicas de diversas naturezas, porque a gente tem institutos e fundações familiares, empresariais, organizações internacionais fazendo altos investimentos para iniciativas sociais, mas as próprias organizações da sociedade civil. E ninguém melhor para falar disso do que o Marcos Muniz, porque ele está na linha de frente de uma área de relações governamentais, fazendo todas essas amarrações, costuras, ajustes, para que as iniciativas de inclusão produtiva de jovens realmente tenham resultado positivo, impacto comprovado. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência e o dia a dia na Liga para a gente. Nossa, que desafio que você me deu aqui agora. No primeiro que eu estava ali falando com a Mônica, minha presidente, que se existe uma coisa dessa questão que a gente usa o conceito de intangível, uma área de RealGov no terceiro setor é algo que lá vem o Marcos, né? É uma coisa muito intangível nos últimos 10 anos. Mas eu vou dizer para vocês que não é. E ela tem uma influência direta. Então a gente também precisa daquilo que a gente executa, dos dados que a gente tem. Para a área de RealGov é uma cereja no bolo. Eu não consigo esperar o seu relatório terminar. Os preliminares são fundamentais. Eu acho que a gente precisa usar, né? Então na Liga isso é uma provocação que eu também faço. A Liga é uma organização centenária, co-irmã do Lacílio, que atua com política pública, nas relações com o governo, iniciativa privada. Uma organização centenária, tem impacto a milhares de pessoas diariamente, tem contatos com o governo na primeira infância, na empregabilidade de jovens e na questão também com idosos e território. Na questão da inclusão produtiva, a gente tem um programa de qualificação profissional, tem também um programa em parceria com o BNDES, que está fazendo formação para mulheres empreendedoras. Começou no território da Raposo, foi para um território um pouco mais distante, está num outro município e agora vai para um outro estado a partir do ano que vem. No campo da governança e instituição,
A gente tem uma atuação muito grande agora na reforma tributária para a defesa da filantropia e as imunidades tributárias. Com outros atores também, né? A gente trabalha em rede, é um conceito que a gente leva como premissa, unindo outras organizações, unindo outros fóruns, outras redes, divulgando essas ações e os materiais, né? Os documentos não são especificamente para mim e para minha área e para o meu lugar ou para a minha organização. Eles precisam ser partilhados porque o exemplo da partilha é o retorno do seu olhar para aquilo que sai do mesmo lugar, mas o olhar é importante e é inovador. Quando a gente fez a primeira reunião, que foi o podcast lá, que a gente falou um pouco disso, a gente participou no mês seguinte, de uma reunião no Observatório de São Paulo da Gastronomia, que tem um dado específico lá da empregabilidade de jovens. Fizemos em uma manhã um painel dizendo quais são os indicadores que são. Por que o jovem emprega e ele depois ele não aguenta, não consegue? Como é que ele vai depois achando que vai pro eu vou ser empreendedor agora? Como é que ele não tem também uma questão da gestão daquele recurso que ele tem, do capital semente ou não, para que depois não vire uma coisa precária, que ele nem tenha a acolhida da instituição naquele momento para a formação. Ele também não conseguiu a questão do empreendedorismo e ele também não consegue, pela jornada, a questão do número de horas que tem ali. Então, a ideia que a gente tem feito agora é chamar os atores para conversar. Quem emprega, quem executa a política pública parcializada com o governo ou iniciativa privada, e as organizações, para a gente personalizar isso, né? Esse desenho da porta de entrada para a formação e para a empregabilidade, ele tem um caminho que precisa ser acompanhado. Tem um exemplo interessante que eu tenho conversado com a representação do Capim Santo, que é um restaurante em São Paulo aqui, falando dessa jornada, que acompanha na empregabilidade, faz um acompanhamento e faz uma intersecção com a organização que fez a formação desse jovem. Então, para mim, a grande questão é pôr à mesa os atores estratégicos com a intenção de construção coletiva. É fácil? Não é. E outra coisa que eu falei pro Divi também, a divergência é importante. Então, o meu papel é divergir com o governo quando é preciso, trazer para dentro a informação para a Liga para que ela aprimore aquilo que ela desenvolve, ter os elementos que a Liga desenvolve nas práticas que ela desenvolve para fazer a intersecção direta novamente com essa colocação. Então, é uma honra estar nesse lugar e eu gosto desse desafio. Obrigada, Mar. A Liga também tem uma jornada gigantesca e uma atuação também muito gigantesca para olhar, para acompanhar. Mas eu acho que você trouxe um ponto, e aí conectando com a fala de todo mundo que veio antes, também extremamente importante. A gente tem alguns desafios, se a gente olhar para a inclusão, para a jornada de inclusão produtiva de um jovem, a gente tem alguns desafios ao longo dessa jornada. Primeiro, porque a gente tem a questão processos formativos, educação e etc. E por mais que isso seja incrível, que tenha uma qualidade extrema quando ele participa de programas de apoio à profissionalização, programas profissionalizantes em organizações do terceiro setor, a gente ainda tem um desafio, porque não pode parar aí. Se para aí, não tem vaga para todo mundo. Se para aí, a gente não conecta com o mercado de trabalho. Porque mesmo para quem chega na universidade, a gente às vezes ainda tem um grande abismo entre o acadêmico e a prática profissional do dia a dia, no mercado, nas empresas e etc. E aí, programas de inclusão produtiva, eles têm tido como uma boa porta de entrada para quem está indo realmente para uma vaga formal de emprego, os programas de jovem aprendizes. Mas o desafio não é só
passar, entrar, conseguir a vaga. A gente também tem outro desafio, que já é uma terceira etapa, talvez, e pensando em avaliação de impacto, avaliar isso vai ficando cada vez mais difícil, mais complexo, porque você tem que conseguir acompanhar anos de vida da jornada daquele ser humano, entre os processos de formação, processos de educação, conexão com o mercado e depois continuidade desse jovem no mercado e se ele tem algum tipo de progressão ou não. Mas fato que os programas de jovem aprendiz, eles têm sido uma porta de entrada muito importante para conectar o jovem que sai dos programas de formação no terceiro setor com a prática, com o mercado e com a autonomia financeira. Então, queria chamar a Rita Poço, que é professora, que está no coração desse assunto, falando disso o tempo todo. Ela é professora de formação profissional no SENAC de São Paulo, para conversar e contar um pouquinho para a gente sobre esses desafios em relação às vagas de jovem aprendiz. Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos, gratidão pelo convite, por estar aqui. Bom dia a vocês, estou aprendendo muito e conhecendo muita coisa. Primeiro, agradecer a Luciana, porque tudo que você mostrou ali, aqueles projetos, vou ser muito sincera. Enquanto pesquisadora de projetos sociais, eu não conhecia nenhum daquilo que você mostrou. Então, até comentei com a Sandra antes de entrar aqui, né? Eu falei, gente, a gente está dando holofote, né? É muito importante, porque nós que estamos imersos no Sistema S, envolvidos com as políticas públicas e com essa área social, a gente conhece isso, uau! Mas as pessoas que deveriam conhecer, estar aqui sentadas e nos apoiando e pedindo parceria, talvez não estejam, não porque não queiram, né? Talvez seja uma falha nossa. Eu gostaria de iniciar aqui com uma frase que eu acho muito importante. Hoje eu estou como professora aqui, mas eu sou psicopedagoga clínica e enquanto no trabalho do SENAC eu percebia algumas deficiências intelectuais e alguns problemas de saúde mental muito agravantes. E aí um professor chegava para mim e de um outro curso, né? Sei lá, o curso de estética, por exemplo. Nossa, mas aquela aluna não progride, ela não consegue. Você já ouviu a aluna? Você sabe a história dessa aluna para que a gente possa entender se ela tem um TDAH, se ela tem um TEA, se ela tem alguma disfunção hormonal ou até mesmo uma deficiência de vitamina D e vitamina D, que influencia demais no processamento cognitivo. Então, assim, investir na juventude é garantir futuro para o país. Porém, a inclusão produtiva, ela é uma ponte entre direitos e oportunidades. Então, nós ficamos muitas vezes muito presos nas questões dos direitos. E onde estão as oportunidades? Onde é que a gente vai buscá-las? O SENAC é conhecido aí, né, nacionalmente. Nós temos alunos até em cursos EAD de outros países de língua portuguesa que frequentam os nossos cursos. Hoje o SENAC São Paulo tem mais de 60 unidades espalhadas no estado, com muitos programas de bolsas. E aí chegou um momento que surgiu justamente essa questão nas nossas reuniões pedagógicas, né? Como é que a gente divulga as bolsas? Nas redes sociais, que lindo, mas será que todo mundo tem internet, tem acesso? E aí nós criamos uma comissão de bolsas e foi aí que eu pude me aventurar pela Zona Leste, conhecer organizações sociais formidáveis e levar essa oportunidade de parceria para as bolsas, né, para todos os cursos, até os cursos de graduação. Então, falando um pouquinho da lei da aprendizagem, é uma lei que completou 25 anos. E pelo que nós acompanhamos, ela deu uma paradinha, né? Não evoluiu. 25 anos? Poxa, meu primeiro jovem aprendiz de 25 anos atrás, 26 anos atrás, hoje já é adulto, já é pai de família, o filho está em busca de uma oportunidade de trabalho, talvez nem conheça. Então a lei, ela é uma lei federal, o número dela é 10.097, e ela determina que as empresas de médio e grande porte contratem jovens aprendizes de 14 a 24 anos que estejam estudando na escola formal e não há limite de idade caso esse jovem tenha
alguma deficiência física ou intelectual. Eu mesma tive jovens aprendizes nas minhas salas de aula com 40, 42 anos de idade e aprendi demais com eles. O curso garante a formação técnico-profissional com equilíbrio entre a teoria e a prática, ou seja, é um programa que dura de 15 a 18 meses, dependendo da instituição formadora. Ele frequenta de 2 a 3 vezes por semana o curso conosco no SENAC, falando da nossa realidade SENAC, e 2 dias da semana nas empresas com a prática profissional. Ele garante também a primeira oportunidade formal de trabalho, né, para jovens a partir de 14 anos. Então, há uma exceção em função da lei da menoridade. A partir de 14 anos, se jovem aprendiz, com certeza pode ser empregado. Estimula a permanência na escola, porque caso esse jovem seja reprovado na escola, ele não pode permanecer no curso. Há controvérsias. E eu brigava muito sobre isso, né? Eu brigava demais, e eu era muito... às vezes falava, Rita, chega, hoje falar pouco, tá? Ai, tá bom, pois não, hoje eu falo pouco. Porque assim, você proibir, né? E é isso que a gente falou, a realidade hoje das extremas periferias são muito impactantes. Às vezes ele não tem um calçado. Eu tinha uma aluna que ela vinha do extremo de Suzano, e levava 3 horas para chegar no SENAC Itaquera, que foi a minha primeira experiência no SENAC, e ela vinha sempre com uma sacolinha com um chinelinho. E ela vinha com os pés sujos mesmo, de barro. E ela falava, professora, posso ir lá lavar no seu banheiro? Porque o banheiro dos professores tinha duchinha higiênica. E aí ela lavava os pezinhos lá, e foi uma coisa que eu cresci muito, eu aprendi muito também como ser humano, que o programa Jovem Aprendiz vai além dos conteúdos técnicos que a gente trabalha na sala de aula, né? E aí eu queria falar um pouquinho aqui, muito rapidamente, sobre o papel das políticas públicas, né, e do mercado na promoção desses projetos intersetoriais. A inclusão produtiva de jovens, ela precisa realmente, como os colegas aqui já citaram, poxa, nós estamos em 2025, o IA está dominando a inclusão produtiva. Nós tivemos um projeto maravilhoso em Itaquera, com o SEBRAE, a regional do SEBRAE Itaquera, que foi um projeto de economia produtiva muito bonito, com costureiras do Itaim Paulista. Nós, então, hoje mesmo, entrei aqui, já vi, acho que tem 4 ou 5 banners. O SENAC tinha mais de 10 banners por semana. Então, nós começamos a enviar esses banners para que essas costureiras fizessem as sacolas, para que elas fizessem mochilas, para que elas fizessem capas de cadernos, mas nada era vendido, era distribuído nas próprias comunidades, e isso foi muito legal. E nós ensinamos muito o plano de negócio, o SEBRAE entrou com uma orientação, uma educação também muito linda. Então essa integração social, ela vai muito além. E eu comecei a perceber, né, enquanto psicopedagoga, no SENAC eu não podia atuar, enquanto psico, só no consultório, e aí eu percebi que a saúde mental estava impactando demais. Hoje a gente já vê aí uma realidade muito triste, o Brasil já é um dos países com maior índice de ansiedade e depressão, e inclusive autoflagelação, que se fala muito pouco sobre isso, né? E isso é muito grave. Então, quais são os benefícios esperados e os benefícios conquistados nesse programa, nesses 25 anos aí que eu acompanho? Minha primeira experiência, eu trabalhei 17 anos, né, em bancos privados, um banco, era um banco americano, Bank Boston, que saiu do Brasil, e lá, no programa de voluntariado, eu conheci os primeiros jovens aprendizes e fui ensinar matemática em uma organização social no extremo norte, lá na Vila Brasilândia. Me apaixonei, comecei cada vez mais, e o diretor me convidou, quer trabalhar aqui? Eu falei, sair do banco com 16 salários para vir para cá? Sei lá. E aquilo me inquietou demais, eu fui fazer uma pós em educação social e fui trabalhar nessa organização social, que é um circo escola, um dos poucos que restaram, infelizmente, na cidade de São Paulo. E lá eu pude conhecer o programa Jovem Aprendiz, e me apaixonei. Isso nos idos de 2007, já faz um tempinho, né? Então, os benefícios são assim, a gente precisa integrar esse jovem, né, da comunidade e atrair grandes empresas. Porém, a realidade hoje
que eu percebi nas empresas onde eu trabalhei, com o programa Jovem Aprendiz, o Circo Escola, na Vila Penteado, lá na Vila Brasilândia, e o SENAC, depois o Instituto Porto Seguro, é que as empresas ainda não entendem que esses jovens precisam ser ouvidos. Então, às vezes eu contrato um jovem, coloco ele lá no setor de logística, mas ele não gosta, ele quer TI. Ele curte TI, ele adora TI, ele faz um curso lá na Associação de Bairros de TI, ele quer ir para essa área. E embora o programa ele idealize que o jovem precisa circular em todas as áreas da empresa, eles deixam esse jovem lá para o final do curso, para ficar 15 dias na área de TI. E aí começam a surgir aí algumas questões muito sérias que começam a emergir na sala de aula. Então, nós, professores do SENAC, nós fomos muito preparados para isso. O livro que eu trouxe até foi sorteado, espero que faça uma boa leitura. Ele é um livro que fala sobre a pandemia, o distanciamento social, e eu, junto com outros 7 educadores do SENAC, escrevemos contando a nossa experiência de como foi levar a sala de aula para o remoto, para jovens que não tinham internet, para jovens que não tinham computador, que mal tinham celular. E aí no meu capítulo eu digo, a sala de aula foi parar dentro de casa, não é? E a mesa da escola foi parar na mesa, para aqueles que tinham mesa. Uma vez eu, na aula remota, pedi para eles, olha, por favor, vão na janela e tirem uma foto, porque eu utilizava isso sempre como introdução para o meu curso. E aí uma aluna me escreveu no WhatsApp, no privado, professora, não tem janela na minha casa. Falei, eita, se toca, né? Então, aí aprendendo, eu falei, bom, mas deve ter porta, você entra pela porta, entra. E ela tirou a foto e era assim, 20, 30 centímetros o muro. E aí é que eu comecei a ir trabalhando essa realidade. No ano passado eu fundei, junto com uma amiga psicóloga, a Consultoria Percepção, e a gente leva aí palestras onde a gente tenta motivar as pessoas que, mesmo tendo muito pouco, elas conseguem, através do chá das competências, que são os conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes para poder desempenhar um melhor papel na sociedade, correr atrás de programas e de organizações sociais tão importantes, né? Como os colegas que estão aqui e tantas outras que a gente tem espalhada e que não conseguem aí poder caminhar e se mostrar para todo mundo o quanto um apoio institucional, que às vezes não é só dinheiro, é uma carteira, é uma camiseta, é um lápis, é um giz de cera, para que eles possam desempenhar as suas atividades na escola. E aí eu trouxe aqui para encerrar o depoimento de 2 alunas, fico muito emocionada, porque uma delas, ela inclusive, ela cometia, né, autoflagelação, uma menina assim, que na sala de aula ela não falava, ela era muito tímida, ela chorava bastante, e aí eu consegui o encaminhamento, né, para psicóloga, para o neuro, para fono, tudo gratuito, grandes parceiros de vida que eu tenho aí. Ela foi minha aluna em 2019, e aí eu disse a ela, né, conta para a Pro como é que você está hoje, o que foi importante no programa. Pro, o que eu mais gostei no curso foi a questão da autonomia, o autoconhecimento, as apresentações em grupo, que eu morria de medo e me dava vontade de fazer xixi. Me marcaram muito, me proporcionaram uma postura profissional mais adequada. No trabalho, eu era muito tímida, melhorei muito a comunicação. E hoje eu sou estudante de enfermagem, porque eu quero, né, cuidar de pessoas. Uma outra aluna, ela hoje é assistente de gerente do Banco Itaú, foi minha aluna em 2009 e já é casada, tem 3 filhinhas. E ela diz assim, Pro, o que eu mais gostei no curso, professores e ensino de qualidade. Nós tínhamos professores muito preparados, com conteúdo de muito valor no SENAC. O conteúdo de administração e negócios foi muito importante para o meu aprendizado. Me proporcionou uma visão ampla para o mundo corporativo. Conteúdos que tivemos na época se equiparam com os que aprendi na faculdade de administração e que me ajudaram muito lá na minha caminhada. Eu fui muito bem preparada para a faculdade e para a vida. Ah, isso não tem preço, né? Então, assim,
Esses jovens no Senac, até hoje, de todas as competências que nós trabalhamos, nós temos ali intersetorialmente, em todas as competências, nós começamos a trabalhar projeto de vida, e isso é muito importante. E um projeto de vida de uma dessas alunas foi numa organização social que atendia idosos lá em Itaquera, e lá eles aplicaram todas as ferramentas do curso de Administração e Negócios para poder passar uma tarde, fazer um chá da tarde para esses idosos. Então, eles contam aqui. Ela efetuou, então, análise SWOT, a visita, planilha de despesas, cronograma, entre outras ferramentas que nós ensinamos lá no Senac. Então, assim, não dá para não se emocionar, porque é muito lindo quando a gente vê um jovem que vem da extrema periferia ter a oportunidade de forma gratuita e poder, né, dar um relato desses tão bonito. Então, eu sou muito fã do programa, mas eu acho que o governo, nem o governo federal, né, acaba divulgando esses benefícios, como a gente falou, né? Para que você possa divulgar resultados, você precisa de 5 a 10 anos aí para divulgar para a população realmente a eficiência e eficácia de um programa como esse. Eu acredito que a gente precisa inovar, a gente precisa atualizar e a gente precisa construir um programa Jovem Aprendiz, porém ouvindo os jovens, ouvindo a comunidade. Não tem que ser de nós para eles, né? Tem que ser deles para nós. E a contribuição do jovem é muito importante para que a gente evolua como ser humano e como organização educadora. Obrigada. Obrigada, Rita. Que depoimentos lindos. Muito bom todos. Pois é. E aí queria ressaltar mais alguns pontos da fala da Rita. Não é à toa que a sequência é assim, gente. Tudo foi pensado para ir complementando a fala do outro, mas eu queria ressaltar, eu acho que 2 pontos aqui importantes. Então, acho que primeiro de tudo, sem dúvida, é olhar para a questão do emprego formal, quer dizer, um jovem sair de um processo educativo, formativo, educacional, e ele ingressar num mercado de trabalho formal. Isso tem uma importância gigantesca, porque a gente pega tudo que a gente aprendeu e a gente vai tornar isso prática. E a prática vai fazer a gente ter condições de continuar no mercado de trabalho futuramente, se esse for o nosso desejo. Mas tem uma outra questão, e se não for o desejo? A gente só tem uma alternativa? Quer dizer, cadê a autonomia que a Rita acabou de falar? Cadê ouvir o desejo do jovem, o plano de vida, o que ele quer? E aí eu fui pesquisar, fui tentar entender qual era a incidência, enfim, como era a questão do empreendedorismo quando a gente fala no público jovem. Porque a gente vê programas de inclusão produtiva para todo tipo de população, toda a segmentação de população. Mulheres, então, a gente tem um monte de programa de inclusão produtiva, olhando para o empreendedorismo. Mas quando a gente olha para os jovens, parece que a nossa cabeça já faz uma linha reta para a questão do emprego e não do empreendedorismo, por ser o início da vida de uma pessoa, ou talvez por esse jovem não ter tanta experiência. Mas eu fui ver que tem algumas estatísticas que mostram que nos 2 últimos anos, quer dizer, ano passado e esse, considerando 1 ano e meio, digamos, 24 e 25, a gente teve sim um aumento da participação de jovens no empreendedorismo no Brasil. Mas o mais interessante é entender os motivos. Por que um jovem opta por empreender ou por tentar empreender e acaba não querendo uma vaga formal de trabalho? Então, sem dúvida, é uma alternativa. A falta de empregos, a gente não tem, não terá empregos suficientes para toda a população. Mas essas pesquisas mostram que os principais motivos apontados que levam o jovem a empreender são a busca por autonomia. Eu quero escolher o meu futuro e o que eu vou fazer dele. É bem a fase do jovem, né? A gente quer ser dono das nossas escolhas. Aí você chega num programa social, quando sai da formação, você não tem essa escolha, né? Você tem que seguir a única oportunidade que talvez você encontre. Realização profissional, ou seja, eu tenho um perfil empreendedor, eu tenho desejo de ser empreendedor. E independência financeira. Mas eu não tenho repertório para aprofundar isso. Eu vou chamar o Paulo Franzosi para falar de empreendedorismo. Bem-vindo. Obrigado, Raquel. Obrigado, amigos, plateia, a audiência toda aqui. Está muito bom essa manhã, né?
Amanhã de sexta-feira, friozinho lá fora, mas aqui dentro está bem quente, né? Você falou sobre a questão da Santa Casa de Santos, né? E por coincidência eu sou da cidade, e eu lembro que um dia eu estava lá visitando um amigo e eu vi a placa 1543. 1543, isso dá 482 anos, né? Se tanta coisa já foi feita, a gente ouvindo aqui todos os nossos colegas aqui falando, muita coisa ainda temos a fazer, né? Então a gente com certeza vai sair daqui hoje com muito conhecimento, com muitas palavras-chave. Eu levo 2 palavras-chave daqui. Eu levo a palavra-chave da escuta, né? Porque realmente é aquilo que foi falado aqui diversas vezes, mas a Luciana também falou bastante, de ouvir a comunidade, né? Então acho que isso a gente vai levar bastante disso. E também a questão do objetivo e do impacto. Porque a gente fala muito, qual impacto que isso causa, mas eu aprendi hoje que impacto não é hoje, é daqui a um tempo, né? A gente vai caminhar para o impacto, né? Mas tem vários objetivos para a gente chegar lá. Mas essa questão do jovem, do empreendedor, né, ele vem avançando muito, né? A gente tem dados no Sebrae que desde 2012, né, ele já vem avançando em um aumento de 25%, né? Sendo que, infelizmente ainda, somente os jovens, a gente entende de 18 a 29 anos, é somente 12% que são empreendedores, né? Os empreendedores com base, seja ele na figura do MEI, ou do ME, ou do RPP. Não estamos colocando aqui, como vocês mesmos falaram, da parte dos informais, né? Mas da parte da formalidade, né? Somente 12% são jovens dessa faixa etária. E, basicamente, os segmentos que atendem, que eles vão buscar, uma grande maioria é a parte de serviços, né? Mais de 50%, 55% é da parte de serviços, né? Então, tem a questão da beleza, da estética, a questão de transportes também, a questão de alimentação, né? Isso é muito presente. Depois, em torno de uns 20%, né, de 18% a 20%, a parte de comércio. Então, comércio nas mais variadas categorias que tem, seja eletrônico, seja vestuário, né, o que seja. E o restante dele, pulverizado, né, alguma coisa de indústria, de confecção, alguma coisa de digital, e alguma coisa de agronegócio, né, também. O desejo que a gente tem é alguma coisa que incremente valor, né? Então, nós temos também um programa hoje de inovação, de tecnologia, onde a gente tenta puxar as pessoas nas suas mais variadas idades, mas com certeza o jovem é a pessoa que se sente mais atraído para isso, né? E a gente tenta criar elementos, ideias e programas, assim, diversos programas, desde a pessoa que está no ambiente escolar, na universidade, que tem uma ideia, um desejo de transformar alguma coisa, ou ele percebe que existe um problema a ser resolvido, então a gente apoia essa pessoa, até a pessoa que realmente já tem um negócio, algo que esteja em movimento, e esse algo precisa de recursos, de investimento, de um potencial, de comercialização e por aí vai. No Larcírio, né, só para a gente ficar um pouco aqui, mas a gente tem também diversos trabalhos no Brasil inteiro e aqui em São Paulo também, né, e na capital mais ainda. Mas só com o Larcírio, eu lembro que a gente tem também, há muitos anos, né, a figura dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos, né, que é um trabalho que nós levamos junto as instituições de ensino, ou seja, ele de ensino formal, que são as escolas, ou aquele contraturno, que é o caso do Larcírio, de trazer conhecimento a esse aluno para que, quando ele chegar na vida adulta, ele possa pensar no empreendedorismo, né, como ele ser protagonista da vida dele. E como você falou aí, ele busca liberdade, ele busca
autonomia, né? Então ele entende, ele percebe que dentro de um empreendedorismo ele possa ter a liberdade da vida dele. Então nós temos internamente com o Larcílio esse trabalho que é lindíssimo, né? O resultado tem no final do ano a feira lá, que você vê os alunos, eu já vi não só no Larcílio, mas em outros locais, o aluno falando assim, olha, está chegando, são 10 para meio-dia, daqui a pouco fecha a feira. A gente está cheio de temperos aqui, que eles vendem as coisas. Alunos de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, né? E a gente não está conseguindo dizer, vamos fazer uma promoção, vamos fazer 2 por 1, né? Alunos de 6 anos, que começa a perceber a importância do dinheiro, da negociação, né? A gente estava falando de Santos, uma vez numa escola lá da cidade, o aluno estava... foi um depoimento do pai até, né? Ele vendia brigadeiros na porta da Vila Belmiro. E naquele final de semana anterior, teve Palmeiras e Santos. E o filho falou assim, pai, por que você não faz um brigadeiro verde? Né? Por que só o preto, que é o do Santos? Né? Faz o verde também para vender para o palmeirense. Então são ideias que existem no jovem, que ele pode trazer não somente para a família, mas ele traz também, ele leva isso para a vida dele, para que isso possa ser a decisão dele. Então, ele não precisa necessariamente, ele vai ter um ensino formal, sim, como todos nós tivemos, mas na hora de ser protagonista da vida dele, ele pode escolher, sim, seguir uma carreira ou ele seguir uma visão de ser empreendedor nas suas mais variáveis as possibilidades que existem. Fora isso, nós temos também não somente essa questão da inclusão produtiva, também que nós temos internamente na parceria com o Larcílio, dos assistidos, né? Então tem os alunos e tem os pais desses alunos, né? Como é que a gente possa levar um conhecimento melhor, ou até mesmo para algumas pessoas que não têm uma fonte. Então, por exemplo, às vezes algumas pessoas elas não têm o que fazer, não têm como ter a sua renda. E a gente pode levar isso, levando fabricação de pães, fabricação de bolos, de brigadeiro, de bolo de pote, de manutenção de ar-condicionado, instalação de ar-condicionado. Então, são formações que nós fazemos, né? O CBA tem um contrato junto ao SENAC, junto ao SENAI, que a gente contrata esses serviços justamente para poder levar esse conhecimento mais técnico, e nós entramos com a parte da gestão, que não adianta somente essa pessoa saber instalar um ar-condicionado, mas não saber cobrar o valor, ou não saber divulgar aquele serviço que ele faz. E muitas vezes não saber entregar um orçamento, né? Então, o nosso trabalho é esse, desde a parte da formação técnica, e se a gente não sabe fazer, a gente busca quem sabe fazer isso, mas também levar a parte do ensinar, de fazer a gestão. Como é que ele vai chegar um adulto e ele escolheu ser protagonista da vida dele, mas que ele possa ter a sua subsistência e o seu crescimento, né? Porque de repente, se ele quiser ter uma empresa com mais pessoas para trabalhar junto dele, sejam parceiros, sejam funcionários, ele ter essa autonomia, essa liberdade e esse conhecimento. Então tudo que nós fazemos é sempre pensado nesse conhecimento e na possibilidade desse jovem ser protagonista dele na vida adulta. É isso. Obrigada, Paulo. E aí, para finalizar, vou ressaltar alguns pontos que foram super importantes aqui na fala do Paulo. Eu acho que, primeiro de tudo, você trouxe a questão dos conhecimentos que não são os óbvios, né? Não só a questão técnica. Eu vou aprender a fazer o meu ofício, a minha atividade principal, mas tenho visto isso como uma tendência importante em programas de inclusão produtiva, inclusive programas que às vezes você nem tem mais o conhecimento técnico, principalmente quando é empreendedorismo, porque eu empreendo na área que eu tenho algum conforto, né? Que eu sei alguma coisa, que alguém já me ensinou alguma coisa. Eu não vou fazer brigadeiro se eu nunca fiz um brigadeiro. Eu vou empreender com brigadeiro porque a minha mãe fazia, eu aprendi, enfim, de alguma forma. E nessa linha eu tenho visto muitos programas investirem em conhecimentos de gestão, como você trouxe, e soft skills, que nada mais é do que
as habilidades socioemocionais que a gente acaba falando no terceiro setor, mas nem sempre conecta isso com a iniciativa privada, nem sempre a iniciativa privada entende até a importância de investir. E para finalizar, olhando para a questão de cultura avaliativa, você trouxe um desafio, mais um ponto, maior ainda, que é a ampliação do impacto. A gente vai medir resultado, a gente está olhando para o jovem. A gente vai medir impacto, a gente quer olhar para o nosso atendido, que foi o jovem. Mas você trouxe a questão da ampliação desse impacto social, que é quando você impacta a família desse jovem também. E aí eu não vou dizer qual é a solução. E aí? Como que a gente mede isso? Bom, gente, é isso. Obrigada. Obrigada a todos.